muito bom dia! Está começando o seu Universo da Inclusão e hoje, de uma forma diferente, nós estamos no primeiro Congresso de Neurodesenvolvimento da Bahia, aqui no Centro de Convenções. Temos muitas novidades para vocês. Não saia daí, vai ser maravilhoso hoje o nosso programa. Estamos preparando tudo só para você. Estamos começando o Universo da Inclusão. Vê-la subir no palco é mais uma superação. É a menina de 9 anos que conseguiu ler e escrever. É a mulher que foi empreender e foi abrir a livraria e fazer uma rede de livraria. É a mulher que há 4 meses atrás, isso estendo a Jordana também, que falou, vou fazer um congresso. E ela está fazendo um congresso com 1.300 pessoas presencialmente. Então, de hoje, amanhã e durante esse dia inteiro, eu queria que a melhor, mas a melhor de todas, salva de palmas vocês dessem para essas mulheres em especial, para mim. Estamos aqui no Congresso Baiano de Neurodesenvolvimento. Estamos com Liliane Zebral. Liliane, muito obrigada aí pela sua palestra, né? Você que é uma das organizadoras do congresso. Me diga, como é que está sendo a experiência? Está sendo excelente. O congresso lotou, esgotou os ingressos e está tudo aqui organizado com vários expositores, né? Psicólogos, pedagogos, tem recursos para usar nas suas terapias. Temos livros, temos jogos infantis, temos todos os recursos que precisam para estimular uma criança neurodivergente nesse ambiente. Liliane, e falando do congresso, falando sobre os temas que vocês estão desenvolvendo, o que acontece nos primeiros anos na cabecinha das crianças neurodivergentes? Acho que qualquer criança de 0 a 6 anos é onde acontecem as maiores conexões neurais. E essa criança, tanto típica e atípica, elas precisam ser estimuladas. A criança atípica, a estimulação tem que ser diferenciada nessa janela de oportunidade. Por isso que o diagnóstico precisa acontecer precocemente. E quais são os primeiros sinais de alertas que os professores, os pais precisam ficar atentos? Choro excessivo, sem contato visual, você chama, ele não vira. É uma criança que apego só à mãe. Na amamentação ela não olha para o peito. É uma criança que tem atraso no andar. Ela não sente dor, ou ela sente muita dor. Ela tem atraso motor, de comunicação visual. Quais são os primeiros passos para o desenvolvimento dessa criança? Os primeiros passos é ter uma terapeuta, uma equipe multidisciplinar, igual uma criança que nasce prematura, ela precisa ter seu desenvolvimento através de terapias. E o que é que a ciência já comprova no desenvolvimento dessa criança tendo a estimulação precoce? Ela comprova e eu comprovo na prática, criança estimulada ou sem estímulo, o cérebro vai se formar. Mas uma criança estimulada precocemente, ela pode ter um futuro funcional. Ainda existem muitos mitos, né, sobre o diagnóstico da pessoa com autismo? Existe preconceito, né? Eu passei com meu filho um preconceito. Não conta pra ninguém. Eu poderia até não contar, porque autismo, ele não tem cara. E eu iria desenvolver meu filho. Preconceito. Isso atrapalha, né? Não conta pra ninguém. Às vezes a criança tem um comportamento e aí acaba as pessoas não entendendo o porquê. E as pessoas sabendo já ajuda, né? As pessoas sabendo não acolhem.
Eu passei por uma situação na escolinha do meu filho. Meu filho, como ele era não verbal, ele agredia, ele mordia. Ele era uma criança mais agitada, então atropelava todo mundo. E aí eu ouvi a mãe: afasta o Vitor do meu filho. Veja o que eu passei. E meu filho já tinha uma equipe multidisciplinar. Todo o desenvolvimento de uma criança atípica demora, acontece. E se for na janela de oportunidade, ele tem mais chance de tornar mais funcional e ficar mais natural. E qual foi o maior desafio que fez você avançar para partir para esses congressos e abrir oportunidade para que outras pessoas possam ter mais informações e, a partir daí, desenvolver os seus próprios filhos? Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu já sabia que ele tinha os atrasos. Foi um alívio para mim. E aí, a partir de lá, eu queria buscar que ele não sofresse o que eu passei na minha primeira infância. Eu queria falar, as pessoas não entendiam. Eu queria copiar e tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade de socialização porque eu era muito agitada. Eu incomodava as pessoas em todos os ambientes. E eu não queria que meu filho tivesse o tempo todo sendo invalidada, ou como doidinha, ou que incomodava, ou que estragava o ambiente quando estava. Ele está com quantos anos? Hoje ele tem 4 anos, faz 5 agora. Como é que está o desenvolvimento dele? O desenvolvimento dele está perfeito. Ele hoje, ele fala, ele aponta, ele questiona, ele tem rigidez, tem um hiperfoco, tem coisas que não tem como mexer, mas tem como ir estimulando, né, inserindo outros elementos para ele abrir o leque do conhecimento. Não só ele, como outras mães, você também participa desse desenvolvimento? Participo muito, porque sem a mãe participar, o desenvolvimento não acontece. Não adianta você levar na terapia e em casa você não aplica. E o que é que você deixa para as mães referente ao seu esforço, o resultado que você teve, o resultado que você traz? O que é que você diz para as mães no sentido de incentivá-las a ir buscar esse mesmo processo de desenvolvimento? Não deixe o seu marido falar que cada criança tem seu tempo, porque geralmente o seu marido ou você teve esse atraso, mas você tem que lembrar da sua história, que você teve um sofrimento nesse atraso e por que você vai deixar seu filho fracassar. Eu recebi um diagnóstico de um filho que recebeu o diagnóstico de nível 3 de suporte. E o que é um nível 3 de suporte? Um nível 3 de suporte é uma criança altamente disfuncional, que não olha, que não fala, não brinca, não socializa, que tem comportamentos auto e heterolesivos, que não come nada, não olha e não responde ao chamado. Pronto, um nível 3 de suporte. Um nível 3 de suporte não significa perspectiva futura de evolução. Ou seja, o mais normal, o mais comum é que uma criança entre 2 e 3 anos de idade, com muitos desafios, receba um diagnóstico de nível 2 e nível 3. Isso é claro, pelas próprias demandas que uma criança de 2 ou 3 anos de idade tem. Esse menino recebeu tratamento, foram quase 5 anos de tratamento, foi muito investimento de tempo, recurso e dinheiro. Ele evoluiu muito bem. Quando ele já tinha aproximadamente 6 anos e a gente já com o coração mais leve, de aquela sensação que deu certo, nós tivemos o nosso segundo filho, o Mateu. E o Mateu proporcionalmente tinha mais prejuízos do que o próprio Noah nessa mesma idade. Ou seja, um autista. Quando eu olho autistas irmãos, eu sei que aproximadamente 10 a 30% das vezes que eu tenho um autista, o outro irmão também será autista. Só que diferente do irmão, que a gente fez a investigação e o diagnóstico com 1 ano e 6 meses de idade, o que é super cedo para a maior parte das pessoas, a gente fez com o Mano, o Mateu, o do meio, muito mais cedo. Com 45 dias a gente já tinha instituído um tratamento. Mediado ao quê? Pai e mãe funcional, a Tatinha, que era uma T, sempre foi a T, bem treinada, e ele foi evoluindo muito bem. Como eu disse, aos 9 meses de idade, o Mateu tinha mais prejuízo do que o Noah. Aos 2 anos de idade, o Mateu basicamente já não tinha mais prejuízos, e ao 3º ano de idade, ele já era uma criança extremamente fluida e não fecha mais critérios. Depois a gente define qual o nome que a gente vai dar para isso.
Depois de tudo isso, veio essa princesinha, que nada mais é que uma mistura daqueles dois, mas mais bonitinha, e colocado um laço. Se não tivesse um laço, você poderia escolher quem que ela era, o Mateu ou o Noah mais novinho. Também a tese do meu mestrado, também é um livro que nós publicamos esse ano chamado Diagnóstico, Autismo em Bebês. Então eu gosto desse tema, eu estudo esse tema e esse tema faz parte da minha vida. E não só por isso, é porque onde a gente vê grandes resultados é justamente na precocidade. Lili falou isso. A gente pode pegar desde a Grécia Antiga, desde os gregos, da época medieval, tem um consenso. A infância é um solo que nós podemos construir absolutamente tudo, diferente de outras idades da vida. E agora nós estamos aqui com o Dr. Tiago Castro, no primeiro Congresso Baiano de Neurodiversidade. Não é isso, doutor? É isso mesmo, Gira. Eu fico muito feliz de estar com você, pela sua história de mãe atípica também, que defende essa causa há muito tempo, e aqui nesse estado maravilhoso chamado Bahia. Qual a importância para as famílias e para toda a sociedade um congresso como esse, que está sendo um sucesso? Sim, Gira, o que essas meninas fizeram aqui é incrível, porque o autismo, o TDAH, a neurodiversidade é uma realidade na escola, é uma realidade no ambiente de trabalho, é uma realidade principalmente na família, e na família mais pobre, que tem menos acesso, menos tratamento. E reunir aqui 1.300, 1.400 pessoas profissionais para serem replicadores do conhecimento tem um papel fundamental até mesmo no papel da inclusão. O senhor vê que com essa quantidade de pessoas, a gente vê como as pessoas estão buscando informação. Sim. Cada vez mais. E isso muda muita coisa, né? Sim, e o público baiano está de parabéns, justamente por eles se dedicarem a vir, passar aqui o final de semana aprendendo. São quase 20 horas de formação com grandes especialistas. E, lógico, esse interesse demonstra a urgência também que nós estamos vivendo quando a gente está falando de transtornos. Quais são os maiores desafios que o senhor vê que as famílias encontram, principalmente quando recebem esse diagnóstico? Dira, as famílias estão adoecidas. Em maior ou menor proporcionalidade, elas estão adoecidas. Então a gente fala, é falta de tratamento, é falta de acesso, mas o papel é que essa mãe está sobrecarregada. Fazer com que essa mãe saia da inércia, fazer com que essa mãe busque ajuda, é muito difícil. E aí ela acaba recorrendo ao que ela tem. O que ela tem hoje são as telas, que na contramão atrapalham muito o desenvolvimento das crianças. É uma rotina que não é organizada, essa criança dorme tarde, cada dia é um jeito, cada dia é um lugar. Então eu acho que o grande desafio é aumentar esse nível de consciência do que a família pode fazer diante de uma família que está adoecida. E com a família adoecida é muito mais complicado, né, doutor? Muito. E por isso a gente, quando olha o autismo, a gente tem que olhar a família e não apenas o autismo. Perfeito. E aí, falando em telas, eu estava conversando com a outra doutora, eu estava falando para ela, como mãe atípica principalmente, a gente recorre a essas telas porque a gente também tem outros filhos, tem outras demandas, tem outras coisas, mas o que colocar no lugar dessas telas? O que dá para eles no momento que a gente precisa também fazer outras coisas? É pesado, mas assim, é presença. A presença é importante. Eu poderia tentar justificar muitas coisas, mas se a gente tivesse alta responsabilidade de entender que isso impacta negativamente, e que eu tenho que mudar, porque se nada mudar, nada mudará. Se na segunda-feira que vem continuar os mesmos hábitos, você vai ter o mesmo filho. A gente pode ter o mesmo filho, mas com um comportamento diferente. Mas para isso, eu preciso de um pai e mãe que vai falar assim, eu preciso deixar, e porque os pais fazem também, um pouco mais as telas, eu preciso deixar as redes sociais, eu preciso deixar o jogo de futebol, porque nessa idade é importante eu estar focando no meu filho. E qual a importância, doutor, de quanto mais cedo aquela criança ter o diagnóstico, aquela família ter o diagnóstico dessa criança? O diagnóstico mais cedo importa mais do que o tratamento com mais qualidade. Então, se eu faço um diagnóstico com 9 meses, 11 meses, 15 meses, eu proporciono, mediado a neuroplasticidade, muito mais expectativa para essa criança. No autismo, a maior parte, Gira, a gente consegue sair do nível 3 para o nível 1 em 2 a 4 anos. Mas, se o diagnóstico for cedo, o tratamento adequado e a genética favorável, o que é a maioria dos autistas. E o que está faltando para que essas famílias tenham cada vez mais cedo esse diagnóstico? Médico da atenção primária à saúde e pediatras fazerem diagnóstico, porque o médico da atenção primária à saúde pode fazer diagnóstico, só que hoje ele só encaminha para o neuro, não tem neuro. O pediatra deveria encaminhar, fazer o tratamento, mas ele encaminha, porque quando eu penso em neurologistas eu não tenho 1.000 no Brasil. Quando eu penso em pediatras eu tenho 50 mil, quando eu penso em médicos do pós-saúde eu tenho mais 50 mil. Ou seja, eu tenho 100 mil médicos que poderiam fazer um diagnóstico precoce, que cuidam do bebê de forma puericultura, mas eles não fazem por falta de capacitação. Eu mesmo formo médicos e vejo na prática a falta de habilidade dos médicos da atenção primária e pediatras de fazerem diagnóstico. Isso muda tudo, não só eles. O enfermeiro da atenção primária, o assistente social, a rede primária de fato fazendo esse processo.
Meu Deus, quanta informação, doutor, que maravilha. E agora uma pergunta também como mãe, que eu acho que acomete também muitas famílias, doutor. A gente se preocupa muito com a autonomia dessas pessoas na idade, na vida adulta. A gente foca muito nelas enquanto crianças, mas a gente também tem que entender que essas pessoas virarão adultos. Sim. E a autonomia dessas pessoas? Bom, um grupo dos autistas, aproximadamente 10%, não serão funcionais. E nesse grupo nós não temos uma política pública que tenha casa, tenha espaços, a gente precisa discutir sobre, mas não existe, hoje não existe, essa é uma tristeza. Aí fica o quê? São aqueles casos na internet, acorrentados, presos, batendo no pai e na mãe, e essa é uma responsabilidade do serviço. O outro grupo, os 90%, a gente tem que focar no diagnóstico precoce e tratamento adequado. Mas esse grupo a gente precisa realmente de estruturas físicas e uma abordagem específica de um bom treinamento de pessoas que a gente vai precisar encontrar. Tem uma coisa, Dira, desculpa, há muito tempo atrás a gente foi nessa política contra os manicômios e tá tudo bem, eles não funcionavam daquele jeito. Mas acabar com eles, a gente acabou com um lugar de pessoas que tinham saúde mental extremamente comprometida. Para onde eles vão depois que seus pais morrem? Para onde eles vão depois que as pessoas se perdem? Então a gente não tem casas para essas pessoas. E aí essa pessoa vai ser o quê? É a pessoa da rua, vai ser assassinado, vai ser morto, vai ser espancado, porque ele é um ser disfuncional, né? E eu quero aproveitar a presença do doutor aqui, ele fala e eu me emociono, Obrigado. porque eu como mãe, o meu maior medo, o meu maior receio, eu sei que os outros pais e mães também têm esse medo, é uma realidade. E eu quero aproveitar esse momento para deixar um apelo aqui para o poder público, para as famílias, para todas as pessoas que puderem se unir, pensar em um programa, pensar em uma solução, pensar em uma política pública nesse tema de acolhimento das pessoas com deficiência na idade adulta e órfãos. Sim. Isso é muito importante pensar, doutor. Um dos maiores medos da mãe é o que vai acontecer depois que eu morrer. E a gente precisa tirar esse medo. Mãe não precisa ter mais esse medo, né? Ela tem que focar em como eu crio bem meu filho. Exatamente. E para concluir, eu quero te agradecer muito a sua participação e quero que o senhor deixe uma mensagem aqui para as famílias da importância de um dia como esse, das informações, no que a gente pode transformar com um congresso como esse. Força para essas famílias, que Deus abençoe muito a vida delas. Eu sou cristão, eu sempre vou ter falas que levam um pouco de fé. Não é só terapia, não é só família, você tem que orar, você tem que acreditar, você tem que se dedicar nesse processo. E a sua jornada, eu não sei porquê, é a sua jornada. A minha pequenez não me permite entender porquê, mas eu entendo o meu porquê. E o meu porquê está aqui hoje, fazendo a diferença, falando com você e capacitando pessoas. Então que cada um nessa sua jornada, o seu porquê está aqui, ó. Você já tem o seu porquê forte, então que cada um possa encontrar o seu porquê. A gente está aqui com Jordana Sabarreto, uma das coordenadoras também do evento. Tudo bem, Jordana? Tudo bem. E fale, como é que está sendo a experiência aí desse sucesso, né? Desse congresso, tá maravilhoso. É o primeiro congresso que a gente está organizando, né, de neurodesenvolvimento. Eu, junto com a doutora Liliane Zebral, estamos nesse desafio, porque a gente acredita que a inclusão ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita na prática. Então, nós decidimos, a doutora Liliane me convidou para fazer nesse desafio, e eu aceitei porque acredito que o mundo precisa entender quais são os desafios e, principalmente, se adaptar aos novos diagnósticos e às novas formas de se viver. É porque geralmente a gente sempre vê pessoas envolvidas em um negócio como esse, quando geralmente tem alguém. Você tem algum filho, algum parente, alguém, e por que está nesse evento? Não, meus filhos são típicos, mas convivem com pessoas atípicas e eu convivo com pessoas atípicas. Então, se eu estou convivendo nesse mundo, eu preciso saber como lidar. Então, não adianta eu achar que a pessoa tem algum problema ou tem alguma dificuldade e não participar dessa situação, porque acredito que o mundo precisa de entendimento. E que ser diferente é a coisa mais comum que tem e que as pessoas precisam se reconhecer nas suas diferenças e se aceitarem. Isso é maravilhoso, que as pessoas tenham muito mais consciência como você. É isso que a gente vem buscando, que as pessoas tenham consciência que ser diferente faz parte da humanidade, né? É normal. Mas me conte, o que é que você deixa assim, de mensagem? A gente percebe que mais pessoas estão buscando informação. Mais pessoas, você vê o resultado aí de estar lotado. O que é que você deixa de mensagem para essas pessoas e para as que ainda também estão querendo vir e querendo saber mais? Que, principalmente, elas se importem com as pessoas ao redor. Porque quando a gente se interessa pelo outro,
e se interessa para que a sociedade da gente seja uma sociedade de paz, com prosperidade e que as coisas boas aconteçam, a gente precisa respeitar todas as pessoas e suas individualidades e suas peculiaridades. Então, acho que é para isso que a gente precisa, conhecer gente, estar perto de gente e fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes a esse mundo. Muito bom, muito obrigada, viu, pela sua visão e que mais pessoas tenham essa concepção assim como você. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu agradeço a Band pelo apoio e por estar junto com a gente no nosso congresso, viu? Parabéns! E aí, tá gostando? Tem muito mais, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, tem muita coisa para você ver, o congresso tá maravilhoso, o primeiro congresso de neurodiversidade aqui na Bahia. Fique aí que a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Universo da Inclusão, hoje de uma forma bem diferente. Estamos no primeiro congresso de neurodesenvolvimento na Bahia, um congresso que fala sobre diversidade. E hoje nós temos vários assuntos, estamos falando com várias pessoas. Vamos continuar com o nosso programa Universo da Inclusão. E hoje nós estamos aqui com vários participantes, várias pessoas muito importantes nesse congresso maravilhoso. E nós estamos aqui com o diretor da Serina CBD, que é... Cannabis medicinal, tá? Vamos aqui apresentando a nossa marca, nossos produtos, conversando com diversos médicos também sobre a importância do canabidiol, né? No mundo de neuropediatria, de tudo isso. A gente está aqui com o nosso stand aberto para vocês conhecerem melhor. Né? Se vocês precisarem de informação, passa aqui no stand da Serina CBD, que a gente vai estar informando vocês muita coisa boa. Todo mundo participando desse congresso maravilhoso, ela que representa as famílias atípicas de Lauro de Freitas e está aqui com uma participação maravilhosa nesse congresso. Me diga, Nicole, o que é que você está achando desse congresso maravilhoso? Está muito cheio, está lotado. O que é que você está achando? Bom dia, agradeço pelo espaço, estou aqui representando a família de Lauro de Freitas, também a Secretaria de Saúde do município de Lauro de Freitas. É muito importante para o estado da Bahia ter esse primeiro congresso de aprendizado, conhecimento, levando experiência para as mães. Estamos saindo daqui com uma manhã cheia de produtividade e é um renovo, né, para esse grupo atípico, para essas famílias que tanto necessitam de conhecimento. Então hoje estou aqui como representatividade, sou mãe atípica também e tenho um projeto lindo dentro de Lauro de Freitas, a qual a gente está cada dia mais avançando e melhorando para o nosso município. E agora nós estamos aqui com a psicopedagoga Rayane e Suzane, também aqui, que está participando desse congresso maravilhoso. Muita gente boa, muita gente envolvida, isso é muito importante. A gente vai saber dela aí qual é a importância desse congresso na vida das pessoas e toda a sociedade. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Para mim é um privilégio e uma alegria participar desse primeiro congresso de neurodesenvolvimento aqui na nossa cidade de Salvador. Como mãe atípica e psicopedagoga, estou muito feliz em poder, junto, aprender mais com todos os palestrantes e com colegas da área. Para mim, como psicopedagoga, eu acho muito importante ter esses eventos aqui em Salvador. É algo muito rico para nossa atualização, para nosso aprendizado, para nossa prática, para saber como lidar com cada indivíduo de acordo com suas especificidades. A gente percebe, eu tenho dito aqui as outras pessoas, e eu estou muito feliz, né, de ver a adesão, de ver quantas pessoas estão buscando conhecimento, estão buscando informação. Isso ajuda muito no desenvolvimento de toda a sociedade nesse tema, não é isso? Sim, e é importante, quanto mais cedo o diagnóstico, mais desenvolvimento as crianças vão ter. E quanto mais preparada está a equipe, melhor ainda é o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Agora a gente está com Lucivânia Freitas, eu acho que todos os temas são importantes a gente desenvolver. Lucivânia, que é nutricionista, e aí vai falar um pouco da gente, dessa importância, né, da gente estar desenvolvendo esse tema de nutrição para as pessoas com deficiência, né, Lucivânia? Isso mesmo, né? A gente desenvolve um trabalho na terapia alimentar, né? Muitas crianças com TEA e outras neurodivergências vêm com a seletividade alimentar, cheiro, sabor, né? A textura. Então a gente tem uma escala do comer que a gente segue dentro de consultório. Então tem muitas crianças que
come um feijão, já come um arroz, uma proteína, né? Então isso é muito importante. Até a hidratação, eles têm essas dificuldades de tomar uma água, um suco, e a gente na terapia desenvolve esse trabalho maravilhoso e a gente tem bons resultados. Eu tenho percebido que a adesão das pessoas, isso está me deixando muito feliz de ver a adesão, da importância dessas pessoas estarem aqui buscando informação. O que é que você acha de um congresso como esse, primeiro congresso na Bahia que fala sobre neurodiversidade? Eu fiquei muito feliz assim que surgiu, eu já fiz a inscrição, porque assim, a gente daqui de Salvador tem que sair para outro estado, buscar esses conhecimentos, tem esse conhecimento dentro da nossa cidade, é perfeito, maravilhoso, né? Então assim, eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui nesse evento, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E sobre nutrição, o que é que você deixa o recado para as famílias que estão enfrentando desafios com os seus filhos em relação à nutrição? Que não tenha medo, né? Porque muitas mães têm medo da nutrição, achando que a gente vai tirar alguns alimentos que a criança gosta. Pelo contrário, a gente trabalha com os alimentos que a criança está ali consumindo, que às vezes ele só consome um alimento o dia todo, então a gente não vai tirar aquele alimento. Pelo contrário, a gente vai permanecer nesse alimento e trazer essa criança a buscar outro alimento junto com esse alimento que ele gosta, que ele tem mais aperitivo no paladar. Estou muito feliz de estar participando, porque é de fato, né, de conhecimento para o nosso trabalho e levar também para as nossas crianças muito amor e inclusão, né, que é o que nós estamos precisando. Chegamos ao final de mais um programa Universo da Inclusão, hoje recheado de informação, que estamos aqui no primeiro Congresso Baiano de Neurodesenvolvimento, nosso programa aí trazendo muita informação para você, muita informação pertinente, informação que transforma. Esse é o nosso papel. Estamos aqui para informar, estamos aqui para incluir, estamos aqui para fazer com que toda a sociedade, não só as pessoas com deficiência e suas famílias, fiquem bem informados. Eu quero agradecer a sua audiência e pedir que fiquem todos com Deus e o meu muito obrigada. Até mais.